Chave bíblica para a prosperidade financeira. Livro de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Miséria. Bênção ou maldição? Louvado seja Deus. Compartilhe. Se inscreva. É bênção. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, versos 13, nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja Deus. Cristo nos resgatou. Se pararmos nesse ponto, constataremos que Cristo nos remiu. Mas remiu do quê? O restante do versículo define: da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, versos 14, a palavra do Senhor nos diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa de Cristo. Não se poderia fazer um estudo correto sobre prosperidade sem abordar a grande verdade bíblica da redenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei traz morte espiritual, traz enfermidade e também miséria. A primeira maldição que Deus anunciou que viria sobre o homem, por ele ter violado sua lei, se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 17. Deus disse a Adão: no dia em que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. A Adão e Eva foi permitido que comessem do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maldição da morte espiritual foi lançada sobre eles, por terem desobedecido a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24, é narrado que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim, a fim de que não mais comesse da árvore da vida. O homem se tornou então escravo do pecado e da morte. A morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação nem do plano original de Deus. Na Bíblia nos é revelado que a morte física é um inimigo de Deus e do homem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 26, verificamos que a morte física é o último inimigo a ser destruído. Quando se morre fisicamente, o espírito e a alma deixam o corpo e vão para o lar eterno, como se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 24. Há vários tipos de morte mencionados na Bíblia, mas devemos familiarizar-nos com estes três tipos. Primeiro, morte espiritual.
Segundo, morte física. E terceiro, morte eterna ou segunda morte, que significa ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Está em Apocalipse capítulo 21, versos 8. A morte espiritual se apodera do espírito de uma pessoa antes de se apoderar do seu corpo. A morte física é uma manifestação ou consequência da morte espiritual. A morte eterna ou segunda morte é o estágio final da morte, ou seja, será o destino daqueles que estiverem espiritualmente mortos. A morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra e, em seguida, manifestou-se no corpo físico, destruindo-o por completo. A morte física faz parte de uma lei que Paulo chama de a lei do pecado e da morte, que se encontra em Romanos capítulo 8, versos 2, parte B. Quando Deus garantiu a Adão que no dia em que dela comeres, certamente morrerá, como se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 17, não estava se referindo à morte física, mas sim à morte espiritual. Se o homem nunca tivesse morrido espiritualmente, jamais morreria fisicamente. O que é morte espiritual? Morte espiritual significa separação de Deus. No momento em que Adão pecou, separou-se de Deus. Quando Deus, na viração do dia, como era de seu costume, passeava dirigindo-se para conversar com Adão, o chamou: Adão, onde estás? Se encontra em Gênesis capítulo 3, versos 9, parte B. Adão respondeu: escondi-me, Senhor. Ele já estava separado de Deus. Louvado seja Deus. Tendo Adão e Eva dado ouvidos ao diabo, como resultado houve a morte espiritual. Imediatamente após a queda de Adão e Eva, essa morte se manifestou na família humana. Caim, o primogênito de Adão e Eva, assassina o irmão. Está lá em Gênesis capítulo 4, versos 8. O homem passou a condição de banido, condenado, lançado fora do jardim, sem bases legais para reaproximar-se de Deus. O homem, em seu estado decaído, não poderia responder ao chamado de Deus sem sacrifício. O ser humano estava impedido de falar com Deus, pois era mais que transgressor, mais que infrator e pecador. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versos 44. O fariseu era muito religioso. Eles iam à sinagoga aos sábados, oravam, davam o dízimo, jejuavam, entre outras coisas. No entanto, mentiram sobre Jesus e o mataram. Logo, eles tinham características diabólicas. Isso explica porque o homem não pôde ser salvo por sua conduta ou por suas boas obras. Precisa nascer de novo. Caso o homem não se tivesse tornado filho do diabo,
poderia agir de forma justa e fazer tudo certo, mas, sendo filho do diabo, mesmo que tente agir certo, ainda assim irá para o inferno quando morrer, para o lago que arde com fogo e enxofre na segunda morte. Por que isso acontece? Porque o homem, sendo como é, não poderia permanecer na presença de Deus. O homem precisaria ser salvo por alguém que pagasse a pena por seus pecados, que lhes proporcionasse um novo nascimento. A tentativa de pegar uma mula velha, desajeitada, e transformá-la em um cavalo de corrida não funciona. Louvado seja Deus. Pode-se escovar os dentes dela, lustrar as patas, alimentá-la com a melhor ração, treiná-la na pista todos os dias e abrigá-la no melhor estábulo. Mas, no dia da corrida, quando for dada a partida, tudo que ela fará será arrastar-se pela pista, porque se trata de uma mula e não de um cavalo de corrida. Louvado seja Deus. Para que a mula velha se transformasse em um cavalo de corrida, ela teria de nascer de novo como cavalo, o que seria impossível. O homem, contudo, através do novo nascimento, poderá ser uma nova pessoa, transformada, uma nova criatura em Cristo Jesus. A boa situação financeira de alguém não importa, nem sua boa formação escolar e religiosa. Um mero homem não pode permanecer na presença de Deus, pois sua natureza é pecadora. O ser humano está perdido, não pelo que faz, e sim pelo que é. Pois sua atitude é resultado do que ele é. Ele não peca porque aprendeu a pecar. Não, ele peca porque nasceu pecador. O homem não regenerado precisa da vida que vem de Deus, porque está espiritualmente morto. Mas graça seja dada a Deus, pois Cristo nos resgatou da morte espiritual. João capítulo 5, versos 26, nos diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus Cristo não tinha morte em si mesmo. Ele não nasceu como nós nascemos. Não continha a morte espiritual em si. Em Hebreus capítulo 2, versos 9, constatamos que Jesus provou a morte no lugar de todos. Ele levou sobre si nossa condição de morte espiritual. Notem que em Hebreus capítulo 9, versículo 26, nos é garantido que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, não pecados, entenda bem, pelo sacrifício de si mesmo. Como Jesus fez isso? Não se sabe, mas porque a Bíblia assevera que ele o fez, acreditamos. Por que Jesus experimentou a morte para que tivéssemos vida? Eu nasci em um lar batista no sul do Iceuá e como tal fui criado. Mais tarde o Espírito Santo tomou conta da minha vida e passei para o meio pentecostal.
entre os batistas. Durante anos ouvi que Jesus se fez homem como nós para que nos tornássemos como ele. Isso, porém, não significa que Jesus tinha se tornado pecador. Éramos nós os pecadores. Significa simplesmente que ele tomou o nosso lugar como nosso substituto. No momento em que nossos pecados foram postos sobre ele, não implica dizer que Jesus tinha espiritualmente a natureza do diabo. Significa tão somente que ele carregou os nossos pecados sobre si. Lembre-se do que Jesus falou acerca disso no Evangelho de João. João capítulo 10, versos 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 5, versos 24, a palavra do Senhor nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 5, versos 24, Jesus não se refere à morte física, mas à morte espiritual. Em outras palavras, Jesus veio redimir-nos da morte espiritual e da consequente separação eterna de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nos versículos a seguir, lemos como essa redenção aconteceu em nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras que uma pessoa é salva. Certamente cremos em boas obras, porque a Bíblia diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, como está em Efésios capítulo 2, versos 10. Mas não podemos salvar a nós mesmos por meio das boas obras. Nossas boas obras são resultado de termos nascido de novo e nos tornado novas criaturas, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. Pois nossa natureza espiritual mudou. Em outras palavras, sem Jesus estamos simplesmente sem socorro e sem esperança. Sem Ele não somos nada, mas, graças a Deus, Jesus entra em nossa vida de uma forma maravilhosa. Se o aceitamos e fazermos a sua vontade, Ele nos faz nova criatura, filhos nele. Romanos capítulo 8, versos 14 e 16. A palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já passou da morte espiritual para a vida espiritual? Caso sua resposta seja afirmativa, então Deus é seu Pai. Você consegue olhar para Ele e dizer Deus Pai? Esse é o significado de Abba, Pai.
O Espírito de Deus está dentro de você, testificando que você é um filho de Deus. Se isso é afirmativo, você tem o Espírito Santo clamando a seu Espírito, Abba Pai. Se o tem, você nasceu de novo. Se ainda não, você pode aceitar a Cristo nesse momento. Quando você o fizer, o Espírito Santo habitará em você. Louvado seja Deus. Em Cristo passamos da morte para a vida. Como sabemos disso? Temos um testemunho em nosso espírito, sobre o qual nos fala Romanos capítulo 8, versos 14 e 16. Nosso espírito nos confirma que somos filhos de Deus. O apóstolo João nos explica algo mais sobre isso. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 3, versos 14. A palavra do Senhor diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Em Gálatas também há menção sobre o amor e o espírito humano regenerado. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versos 22. A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do espírito humano regenerado é amor. Se você nasceu de novo, tornou-se nova criatura em Cristo. A Bíblia afirma que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Colossenses capítulo 1, versos 13. Você foi redimido da morte espiritual. Louvado seja Deus. Em Gálatas capítulo 3, versos 13, é dito que você foi resgatado da maldição da lei. Louvado seja Deus.